Existe um efeito colateral em quem toma tadalafila que pode prejudicar o seu casamento. Muitos homens passam por esse problema e esse problema tende a se agravar cada vez mais. Por isso que eu peço que você fique até o final desse vídeo, porque eu não vou te falar somente do problema, eu também vou te dar uma solução para que você não corra risco no seu casamento, ok? Então, se você não me conhece, meu nome é Rafael Teles, eu sou nutricionista. Então, o primeiro problema ele é causado por conta da ansiedade de desempenho. A ansiedade de desempenho ele acontece porque o homem, quando ele toma tadalafila e algumas vezes por conta do próprio corpo dele não estar produzindo óxido nítrico suficiente, o que muitas vezes prejudica o efeito do medicamento e você tem aquela sensação de tá com a ereção pela metade. Isso é uma coisa que acontece se você tem outras condições de base. Se você, por exemplo, você tem diabetes, se você tem hipertensão, se seu colesterol está alto, isso tudo prejudica a sua produção de óxido nítrico. A produção do óxido nítrico ele é feito no endotélio, na camada mais íntima das nossas artérias. Então, quando o homem ele fica preocupado, quando ele falha uma vez, mesmo com o tadalafila, mesmo com um medicamento, acontece que ao ele ficar preocupado se dessa vez vai funcionar, ou se dessa vez vai realmente acontecer dele ter uma ereção pela metade, o fenômeno de vasoconstrição adrenérgica, que é por conta da ansiedade de desempenho, saber se vai funcionar ou não, esse hormônio que é liberado no cérebro do homem faz com que as artérias elas se contraem. Então o medicamento ele fica lutando, vamos dizer assim, de uma forma simples, como se ele estivesse lutando para abrir, para fazer a vasodilatação, só que a preocupação do homem libera esses hormônios, né, semelhantes à adrenalina e precursores da adrenalina, que fazem com que as veias elas se fechem. Então, o sangue que deveria ir diretamente para os corpos cavernosos do pênis ali e encher para poder ter uma ereção 100% firme, acontece que isso é cortado por conta da ansiedade do homem. A ansiedade, nesse caso, ela prejudica esse fator e, além disso, ela também aumenta ainda mais o hormônio que também é muito ruim para o homem, que também é o cortisol. O cortisol ele também é muito ruim e, além disso, o cortisol ele propicia o acúmulo de gordura, que também não é muito bom. Ele aumenta também os níveis de triglicerídeos no seu sangue, também, que isso prejudica a camada íntima, o endotélio, e isso diminui ainda mais a sua produção de óxido nítrico, além também do cortisol ele baixar a testosterona. Indiretamente ele faz com que a sua testosterona ela baixe também, e com a testosterona mais baixa, o que acontece é que você sente menos vontade de fazer sexo com a sua parceira. Então, você tendo menos testosterona, menos desejo, e ainda tem aquela ansiedade de desempenho. Isso afeta o seu relacionamento de forma que muitas vezes a sua parceira percebe, porque toda vez que vocês vão ter relação, você fica nervoso e algumas vezes você simplesmente, por conta desse nervosismo, você evita frequentemente ter o ato sexual, ou mesmo na hora H acontece a ansiedade de desempenho e você tem aquela ereção pela metade. Então, essas duas coisas, esses dois fatores, a liberação adrenérgica das catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, que faz os vasos ficarem mais finos, vamos dizer assim, sendo que eles deveriam aumentar o calibre, eles ficam mais finos. Isso prejudica a passagem do sangue. E o cortisol prejudica outros fatores que também prejudicam a produção do óxido nítrico, que faz os vasos relaxarem e se expandirem para levar o sangue para os corpos cavernosos. Então, esse é o maior efeito colateral em quem toma tadalafila, por exemplo, porque a pessoa sempre fica achando que vai ter uma ereção cada vez mais forte. Só que a tadalafila, ela
é completamente dependente da via do óxido nítrico. Se você não, no seu corpo, não tem uma produção constante e suficiente de óxido nítrico, não adianta, você pode aumentar a dose, o que for, que você não vai ter uma ereção cada vez mais firme por conta disso. Porque os inibidores de PDE5, como a tadalafila, eles agem inibindo a degradação do GMPC, que é o que o óxido nítrico depois produz para poder acontecer a vasodilatação. Então, se você não tem nada para que os inibidores de PDE5 meio que façam uma barreira para não ser degradado, então como é que você vai conseguir ter uma ereção se você não está produzindo óxido nítrico para depois ser convertido em GMPC? Então, isso não vai acontecer. Você precisa tratar a causa raiz do problema, né, que primeiro é essa ansiedade de desempenho, e segundo a questão do cortisol elevado, que diminui a testosterona, causa também danos ao endotélio, e isso precisa ser tratado na base. E a tadalafila, ela não trata isso, ela apenas inibe a enzima fosfodiesterase 5, que degrada o que o óxido nítrico construiu para poder haver essa vasodilatação. Então você percebe que a tadalafila, ela é muito boa realmente, por isso que os médicos prescrevem, mas ela não constrói a sua ereção, ela facilita. Então, se você não tem um principal, o óxido nítrico agindo, nada vai acontecer. Então, você tem que procurar tratar a causa real do problema, tá? E agora eu vou te falar de 2 chás extremamente poderosos para que você consiga amenizar esse problema. O primeiro chá é o chá da semente de coentro. A semente de coentro tem um componente chamado linalol. Esse linalol, ele tem propriedades que fazem o corpo meio que inibir essa liberação de adrenalina e faz com que o seu corpo não pegue os seus vasos e reduzam ele. Então, se você tomar esses chás todos os dias, você, ao longo do tempo, vai ter menos liberação de adrenalina, porque ele age diretamente no cérebro, impedindo essa liberação exacerbada de adrenalina quando você fica nervoso, porque não vai ser de um dia para o outro que você vai ficar super confiante. Essa questão psicogênica realmente é uma questão que não é do dia da noite para você resolver, como todas as outras causas também. E o segundo chá é o chá de camomila. O chá de camomila, ele tem uma propriedade chamada apigenina. Essa propriedade, ela faz os vasos sanguíneos se relaxarem, assim como o sistema nervoso também. Ou seja, o sistema nervoso sai daquele estado de luta ou fuga, né, que é liberado pelas catecolaminas, noradrenalina e adrenalina. Então, isso também faz baixar esse nível de ansiedade. Então, você pode estar tomando chá de camomila, que ele vai estar agindo também para poder reduzir essa ansiedade, te deixar mais calmo e com isso também reduzir a força que é liberada, essa adrenalina, e consequentemente as suas veias vão ser menos comprimidas. Então esses 2 chás vão te ajudar. É claro que somente 2 chás isolados não vão resolver de fato o seu problema. Você precisa de uma solução mais concentrada para poder estar atingindo no que eu chamo dos 3 pilares da ereção, que é o pilar hormonal, que é a modulação hormonal, o pilar de reconstrução do endotélio, que são substâncias, componentes que vão atuar melhorando e reconstruindo a parede interna dos seus vasos sanguíneos, que muitas vezes já está danificada. E o terceiro pilar é dando suporte à produção de óxido nítrico, com componentes que vão dobrar ou triplicar a sua produção de óxido nítrico, tá? Então, por isso que agora que você já sabe, você vai clicar no botão que está aqui, vai me chamar no WhatsApp, ou você vai escanear o QR Code e me chamar lá. Você vai responder as 5 perguntas para que eu entenda qual é o seu caso, e após eu analisar o seu caso, eu indico o suplemento específico que vai atuar nessas 3 frentes para vocês, esses 3
pilares para que você realmente recupere o seu endotélio, aumente a produção de óxido nítrico e aumente a sua produção de testosterona para poder ter ereções muito mais fortes que antes, ok? Então eu te espero no WhatsApp e até mais. Lembrando que o objetivo desse canal é te educar. Este conteúdo ele não substitui uma consulta médica e você nunca, jamais em hipótese alguma, deve iniciar ou suspender medicamentos por conta própria.